Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você, por gentileza, deixe aí o teu precioso like para fortalecer esse vídeo. Amém? Meus queridos irmãos, tá saindo aí uma grande polêmica, sobre esse pastor com essa mulher, que, segundo o que todos aí estão falando, irmão, esse pastor teve um relacionamento extraconjugal com esta mulher aqui, e que durou por 18 anos. 18 anos. Este homem casado, liderava uma igreja, não sei qual é o nome da igreja dele. Esta mulher casada, mãe de filhos, parece que tem 3 filhos, todos eles homens, e mantinha esse relacionamento há 18 anos. E eu creio, irmãos, que a igreja deles, deste homem, creio eu que a igreja desse pastor era uma igreja cheia, Porque esses tipos de homem, de pastores, na verdade, irmãos, na verdade, eles são lobos com peles de ovelha, Mas tem muita gente, irmãos, que está dizendo, irmã, isso é um escândalo. É escândalo, irmã. Isso dentro das igrejas não pode acontecer, esses escândalos. Mas Jesus, um dia, ele disse para os seus discípulos, é impossível que não haja o escândalo, mas ai daqueles que por eles vier o escândalo. Ai daqueles. Então, ou seja, o Senhor está dizendo, quando o Senhor fala ai, significa, meu querido irmão, minha querida irmã, significa que eles vão sentir o peso da mão de Deus na vida deles. Vai sentir o peso da mão de Deus. Significa que vai chorar na unha do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a Bíblia não diz que é gostoso você cair na mão do Deus vivo. É horrendo, irmã. Porque Deus, ele é o Deus de amor, mas Deus também é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Mas a Bíblia nos adverte. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, irmã. E o verso 15 que diz, acautelai-vos, significa toma cuidado. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles até têm aparência de pastores, têm até aparência de homem de Deus, eles até falam de homem de Deus,
Tem até alguns, irmão, que combatem o pecado, mas eles estão vivendo no pecado. Ele condena o pecado e condena assim, ó, fortemente o pecado, para as pessoas olharem para ele e dizer assim, ó, é um homem de Deus, está vendo como ele denuncia o pecado? Mas ele denuncia o pecado para poder esconder o pecado dele. Mas na Bíblia, em Mateus 24, olha o que o Senhor fala. Mateus 24 e o verso 11, que diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quando que o Senhor ele está dizendo que surgirá os falsos profetas? Perto da vinda de Jesus. Perto da vinda de Jesus. Irmã, uma pessoa esconder um pecado por 18 anos, irmã. E aí a gente pergunta, mas será que Deus nunca levou um profeta nesta igreja? Talvez homens de Deus nunca pregou nessa igreja. Mas você sabe, irmã, que tem pastores que ele vive no erro. Mas quando Deus usa alguém para falar de pecado, de adultério, tem alguns que são tão falsos que ele se levanta, ele diz, olha, irmã, se tiver alguém aqui que está no pecado do adultério, é melhor se confessar, porque a mão de Deus vai descer. A mão de Deus vai descer. Então o pastor pega aquela palavra e pá para os outros. Tem um pastor que ele diz assim que tem crente que ele vai para a igreja com uma pá. Quando é palavra de bênção, pá para ele. Ele pega aquela pá, pega a bênção, essa aí é para mim. Mas quando é palavra de exortação, pá para os outros. Ele pega aquela palavra de exortação e diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para os outros. Tá cheio de pastor assim, irmã. Mas agora eu quero dizer uma coisa, irmã. Quero dizer algo para você. Escuta. O falso profeta, irmã, não é só aquele que profetiza, não é só aquele que revela, não é só aquele que dá dias para acontecer tal coisa e não acontece. Porque muitas das vezes a pessoa cai em uma tentação, vai lá, dá a data, principalmente aqui na internet, depois que você falou, não tem como você voltar atrás. Falou, tá falado. Não é? E às vezes a pessoa fala sem pensar. Mas tem muitos falsos profetas, irmã, que ele não profetiza, ele não dá data, ele não faz nada disso, irmã, mas eles pregam. Tem falsos profetas aí, meu irmão, que quando eles vão pregar, eles reúnem uma multidão em ginásios, em estádios. Porque tem muitos falsos profetas, que eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque eles sabem manipular as pessoas.
Tem muitas vidas, muitas igrejas, irmão, que é igreja de manipulação. Eu não sei, mas eu acredito que essas pessoas, eles fazem até curso para manipular as pessoas. Para conseguir entrar na mente da pessoa para fazer uma lavagem cerebral, irmã. As mensagens deles são sempre mensagens positivas. Mensagem bonita do seu ouvir. Uma multidão de pessoas que não é crente, pessoa que é tudo quanto é religião, meu irmão, segue a pessoa. Segue a pessoa, irmã. A pessoa é adorado, é idolatrado, mas não passa de um falso profeta. As pessoas até choram de emoção quando vê ele. Não chora por Jesus. Não derrama uma lágrima nos pés de Jesus, mas derrama um balde de lágrimas quando vê esses falsos profetas. E eu estou aqui, irmão, falando, sabe de quem? Desse bispo Bruno Leonardo. Irmãos, eu quero dizer, abra dos teus olhos, irmãos, com esse bispo aí, viu? Abre, irmã. Ele é um tipo de pessoa que ele não suporta ser contrariado. Eu sei que vai ter pessoas aqui, mas, irmã Regina, eu estou falando a verdade, irmã. Que esse homem, irmã, ele tem uma capa, mas Deus vai tirar a capa dele. Não é inveja, não, minha irmã. Não é inveja. É falando a verdade. Mas existem, irmã, outros tipos de falsos profetas. Olha o que diz aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 2. E o verso 21 que diz: pois tu, pois, que ensina ao outro e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, mas furta. Tu que diz que não se deve adulterar, mas adultera. Tu que abomina os ídolos, come sacrilégio. Ou seja, aqui o Senhor está falando de pessoas que ele prega. Irmãos, a mentira é um pecado. Irmãos, a mentira é isso e aquilo. E realmente, irmão, a mentira é um pecado. Ou seja, ele prega para os outros. Ele prega que não deve fazer, mas ele mesmo faz. Ele prega contra o adultério, que o adultério é pecado, e é pecado, mas ele adultera. Então, ou seja, ele prega, mas ele não vive o que ele prega. Não adianta, irmãos, eu pregar a respeito de santidade, mas eu não viver em santidade. Então, o que adianta? Eu pregar a respeito do inferno, mas o que eu estou fazendo está me levando para ele. O que adianta? Então, meu irmão, muitas das vezes é melhor a pessoa não pregar, mas a pessoa viver.
a palavra de Deus. Como tem muita gente, irmão, que ele prega, ele fala, irmãos, é tanta coisa, mas ele mesmo faz, irmão. Por quê? Porque, na verdade, ele é um cínico. Na verdade, ele é falso. Sabe aquele tipo de pai que bate na boca do filho porque o filho xinga, mas ele também xinga. A mãe que bate no filho porque faz fofoca, mas ela faz fofoca. Ou seja, ela quer corrigir os erros dos outros, mas não quer corrigir o seu próprio erro. Mas só que a palavra de Deus, ela diz, irmã, que não existe nada encoberto, irmã, que fica coberto para todo sempre. Não existe, irmão. Porque chega uma hora, irmão, que o próprio Deus, ele dá um jeito, mas que ele mostra. Deus revela, irmã. Pode demorar 20 anos, 30 anos, mas chega o dia que Deus, ele mostra toda a sujeira. Chega um dia que Deus tira aquilo que está escondido, aquilo que está no escuro, que ninguém está enxergando, mas Deus está enxergando. Mas chega uma hora, irmão, que Deus traz para a luz e mostra para todo mundo. É por isso que eu digo, irmão, cuidado com essas igrejas aí. Cuidado, irmão, com igrejas. Com essas igrejas aí, irmã, inclusiva. Igreja do acolhimento. O Senhor Deus usou vários profetas. Missionária Cristina Maranhão, pastor Ezequias. E o Senhor disse, através do pastor Ezequias, disse 2025. Vai ser o ano que Deus vai limpar os altares. A missionária Cristina Maranhão, ela dia 31 de dezembro, Deus deu uma profecia para ela, disse, olha, dentro de 90 dias vai acontecer muita coisa. Irmã, não deu nem 90 dias ainda e as coisas já estão acontecendo. Deus já está tirando os lobos das tocas. Deus já está tirando. E eu digo mais, irmã. Quando aquele apóstolo Rina, lá da Bola de Neve, faleceu, Deus falou no meu coração, disse, filha, o sol da minha justiça vai brilhar sobre esta bola de neve. E essa igreja bola de neve vai derreter. Vai derreter, irmão. O próprio Deus vai fechar, irmão, essa igreja em bola de neve. Vocês podem marcar, irmão. Porque essa igreja, irmão, de Deus, ela não tem nada, essa igreja. E não é só ela, não, irmão. Vários ministérios aí que de Deus não tem nada, irmão, é podridão. Mas Deus está trazendo à tona todas as podridão, porque é tempo de limpeza nos altares. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra e eu peço que o teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.